Voltamos agora à segunda parte da nossa escola sagrada, mas eu quero fazer um breve retorno a este assunto quando Jesus fala da misericórdia e não sacrifício. Aqui no livro de Eclesiástico, que encontramos na Bíblia, que nós chamamos convencionalmente de Bíblia Católica, que é a tradução da Septuaginta grega. Essa Bíblia foi feita 200 e tantos anos antes de Jesus, pelos judeus que moravam no Egito, em Alexandria, numa ilha chamada Elefantine. Isso 200 e tantos anos antes de Jesus. Esse livro era os judeus, tinha uma comunidade judaica que tinha lá. No capítulo 35 de Eclesiástico, não é Eclesiastes, eu vou só ler do 1 ao 10, quando ele vai contrapondo essa questão do ritual e com o que mesmo Deus quer. Quando Jesus fala, eu quero misericórdia e não sacrifício. Olha só. Quem observa a lei, diz o verso 1, faz boa oferta. Quem guarda os mandamentos oferece sacrifício de ação de graças, viu? Quem observa é ação de graça. Quem faz favores oferece a flor de farinha. A flor de farinha era o melhor que era oferecido para Deus. Quer dizer, mas quando você faz favor para o outro, é isso. Quem dá esmola oferece sacrifício de louvor. Afastar-se do mal é agradável a Deus. Afastar-se da injustiça é expiação. Você vê que outra posição que vai fazendo aqui? Não te apresente a Deus de mãos vazias. Isso é o que a lei pede. A oferta do justo enriquece o altar. O seu aroma chega até o Altíssimo. Quer dizer, a oferta de justiça, de verdade, é como não chegar diante de Deus com a mão vazia. O sacrifício do justo é aceito. Sua oferta memorial não será esquecida. Honra o Senhor com generosidade e não seja mesquinho em tuas ofertas. Quando ofereceres mostra semblante alegre e pague de boa vontade os teus dízimos. Dá ao Altíssimo como Ele te deu, generosamente, segundo as tuas possibilidades, porque o Senhor sabe pagar e te dará 7 vezes mais. Então ele vai contrapondo algumas regras, alguns ditames. Isso aqui são alguns séculos antes de Jesus, é lógico, né? Mas a gente vai vendo que ele vai apresentando, é assim que é. Ele não trocou, dizendo, não é para você fazer o que é para ser feito. Mas ele está dizendo que tão importante quanto é o mesmo valor do ritual, essas atitudes de bondade, generosidade, não ser mesquinho, favorecer o outro, dar a esmola, ajudar, socorrer, amar, querer bem do outro, o mesmo valor, a mesma força. É só isso mesmo que eu gostaria de lembrar do que a gente leu então em Mateus, quando está falando com os fariseus, Jesus dizendo que ele está mostrando benevolência e esperando e aguardando que esses pecadores se arrependam. Quer dizer, eles vão se arrepender e vão mudar de vida, não vão mais agir como antes. Não vão Os publicanos não vão mais extorquir, não vão fazer mais nada de errado, e um ou outro, se achar que deve mudar de profissão, ele vai trocar de profissão, como foi o caso de Mateus, que abandonou lá o seu serviço para isso, né? Para servir a Jesus em espírito e em verdade. Então é muito importante a gente tomar conhecimento disso. Agora nós vamos para a nossa escola, que vai falar sobre o jejum. É um outro assunto muito pertinente e muito importante, porque agora, veja, na perícope anterior, até o versículo 13, é uma disputa com fariseu, escriba, doutor, que tem um tipo de entendimento. Agora é a conversa dos discípulos de Jesus. E quem está perguntando são os discípulos de João, os discípulos de João Batista. Então agora vamos lá na leitura que diz assim, então, verso 14. Chegaram ao pé dele, pé de Jesus, os discípulos de João Batista, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Que pergunta. E Jesus então vai dar a resposta, vai dizer assim, olha, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Aí continua, ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque
semelhante remendo, rompe a veste e faz-se uma maior rotura, o rasgo vai ser muito maior. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Olha, podemos dizer assim, Jesus está condenando o jejum, exceto como expressão de tristeza real, verdadeira, daquilo que a pessoa luto ou qualquer outro tipo de situação. Jesus ele está se colocando contra essa forma ritualística, mecânica de jejuar. Né? O profeta Isaías até reclama, falando na palavra de Deus, dizendo: vocês jejuam e querem me honrar e passa aqueles cosméticos. Nós já tratamos isso já logo depois do Sermão da Montanha. A aula passada, volta lá, há 2 sábados atrás, você vai ver sobre isso. Eles passavam cosméticos e ficavam de jejuar. Todo mundo na rua, todo mundo sabia que o sujeito estava jejuando. Vocês usam isso aí tudinho para chegar depois para me reclamar: ué, eu fiz jejum, você não vai fazer nada por mim, não? Eu jejuei para ti, Deus. E agora? Eu jejuei, dei minha esmola, eu fiz assim, Vai fazer não? Hoje em dia não faz muito diferente, não. Que eu já ouvi muito crente dizer: bota de Deus na parede. Pressiona Deus na parede, que ele é obrigado a fazer. Porque você fez isso, você deu, você doou, você fez oferta tal, você subiu um monte, você fez aquilo, e ele é obrigado a te dar. Gente, isso aí, o gentil na sua religiosidade fazia isso. A religiosidade pagã exigia isso dos seus deuses. Eu fiz e agora você tem que retornar. Eu paguei, você tem que me dar. Eu fui lá, você tem que fazer. E eles lidavam assim com os deuses deles. Tá certo? E os judeus foram desenvolvendo isso com contato com essas nações e com esses povos e tudo, e foram introduzindo isso na sua fé. Aí contra isso Jesus fala: ó, isso aí não, desse jeito aí não. Ele fala assim, aí agora ele vai aproveitar do assunto do jejum para trazer um assunto por detrás da instrução sobre o jejum. Ele vai antever o símbolo do esposo, que é o noivo. Né? Ele é o noivo. Ele é o noivo da igreja. E ele é o esposo. Existe uma festa de bodas preparada para um determinado momento, quando Jesus se apresentar. Capítulo 22 de Mateus, ele também usa essa parábola. Quer ver? Olha aqui, vamos ver aqui. Mateus 22. Ó, Mateus 22, do 1 ao 14, é a parábola das bodas. Manda os chefes chamar os convidados: vocês vêm, vão participar, é a festa, é as bodas. Ninguém faz jejum em bodas. São 7 dias de festa, 7 dias de comer bastante e beber bastante. Uma alegria, tá certo? No capítulo 25, ele também vai usar novamente o sermão profético, continua, né? A parábola das 10 virgens. Elas são as virgens da boda, a esposa do noivo. Então a gente vê que a parábola das bodas e das 10 virgens. Então, os discípulos de João eles estão ainda fechados na velha mentalidade. Eles estão concentrados na penitência. Eles não descobriram ainda a festa. Eles ainda estão no velho concerto. E a gente sabe que João não é o esposo, o João não é o Messias. A gente vê isso aqui no capítulo 3 de João, Evangelho de João 3. Eles vão perguntar para Jesus, olha aqui, João 3, para João Batista, eles vão indagar a João quem ele é. Então vamos ver aqui, João 3, 28 e 29. Eles vão perguntar para João assim, vamos ver aqui. Vós mesmos me sois testemunho de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa é a minha alegria, está cumprida. Então, João é o amigo do esposo
e ele é a voz que clama no deserto, ele é aquele enviado adiante. Então o João, esses discípulos de João estão ligados ao Velho Testamento. Eles andavam com João. João é a representação levita, da ordem sacerdotal de Arão, ele da oitava ordem, da ordem de Abias, ele e o pai dele. Né? Então Jesus se aproveita deste assunto do jejum para dizer, olha, os meus discípulos não jejuam porque eles não participam de tristeza alguma. É uma alegria do esposo. Eles estão na festa das bodas. Estão comigo como a festa das bodas. Porém, vai chegar um momento, disse Jesus, que eles vão jejuar. Eles vão jejuar. Então jejuarão. Tá certo? Mas isso, eles também se alegrarão. Né? Eles vão jejuar porque Jesus vai morrer, né? Jesus vai ser morto, né? E vai ressuscitar o terceiro dia. Então, com a morte de Jesus, eles vão sentir tristeza, vão jejuar, com certeza absoluta. Mas ao terceiro dia, com a ressurreição de Jesus, eles voltam a ter alegria, voltam a ter a participação da alegria. E aí, então, ele começa a apresentar isso aqui. Essa apresentação de Jesus para o jejum, dizer o motivo, olha, na alegria não se jejua, mas na tristeza jejua. Ele já vai deixando encaminhado o que vai acontecer com ele. Suavemente procura abrir-lhes os olhos, entendeu? Antevendo o seu fim trágico. Porque no Isaías 53, no versículo 8, Isaías 53, 8, vai declarar o fim trágico, vai ser uma tragédia, Jesus vai ser assassinado, né? E uma morte violenta. Então, isso é uma tristeza terrível, uma amargura tremenda. Então, aqui... Isaías 53, versículo de número 8, ele então vai dizer assim, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. É disso aí que Jesus está falando para eles. Olha, eles agora eles não jejuam, não. Eles não precisam jejuar porque eles estão na boda. Eles estão com o noivo. E se alegram com o noivo. O líder de vocês, o mestre de vocês, o João, disse a mesma coisa. Ele é meu amigo e ele se alegra porque as bodas estão aí presentes. Mas depois eles jejuarão. Mas no capítulo 16 de João 16, já fica aqui a demonstração da alegria que vai tomar conta dos discípulos de Jesus. 16 de João. Diz assim Jesus, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros, que é isso que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco, não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que queriam interrogar, e disse-lhes, indagais entre vós acerca disto, que disse um pouco e me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós entristereis, estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ao terceiro dia ele vai ressuscitar. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já nem se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. É disso que Jesus está falando para os discípulos de João. Olha, eles estão comigo numa festa nupcial e agora eles vão ter tristeza, sim, vão fazer até jejum, mas depois vão se alegrar novamente. Então, isso significa? O que Jesus está falando agora com a parábola? Que ele agora começa a fazer comparação, dizendo que ninguém deita remendo novo em pano velho, e porque o semelhante rompe o remendo e a veste e faz-se maior a rotura, e depois faz que ninguém deita vinho novo em odre velho. Aliás, rompe-se os odres e entornam-se o vinho.
e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Jesus está dizendo, olha, a economia antiga, todo o trabalho antigo, do sacerdócio, do ritual antigo, ele não se corrige com remendos. Não dá para corrigir essas coisas com remendos novos, tá certo? E a economia nova, que agora é o novo ministério de Jesus, que não é mais segundo a casa de Arão, nem de Levi, mas é segundo a ordem de Melquisedeque, não cabe em recipientes velhos. Se você botar esse vinho novo num recipiente velho, ele vai explodir. Na fermentação, ele vai estragar, vai se romper, vai rasgar, e vai vazar esse vinho, entendeu? No capítulo 26 de Mateus, no versículo 19, diz assim, olha só. Mateus 26, 19. Jesus vai usar a linguagem do vinho. 26, 19. Vou corrigir, é 29, corrigir na sua Bíblia. Mateus 26, 26, 19. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E cantou um hino. E depois saíram para o Monte de Oliveira. É um vinho escatológico, uma festa. O vinho é alegria. A bebida, né, deixa a pessoa alegre, extrovertida até. Em Cantares de Salomão, no capítulo 5, no verso 1, o noivo faz olha o convite do noivo aqui, ó. Cantares. Capítulo 5. Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Quer dizer, uma satisfação plena. O vinho aí de alegria. Por isso que Paulo vai dizer, olha, não vos embriagueis com vinho, mas com o Espírito Santo, porque onde o Espírito de Deus está, há gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então, nessa nova economia, não vai deitar vinho novo em odres velhos, há uma novidade. O livro de Hebreus, capítulo 7, vai dizer, muda-se o sacerdócio, vai ter mudança de lei, entendeu? E então, isso tudo, Jesus quando fala, então, desses recipientes, dessas coisas, ele está falando, refere-se apropriadamente da núpcia, tá certo? O lugar nupcial, a festa de casamento, que contém até mesmo o quarto nupcial, que é o que a gente leu ali, então, em Cantares, no capítulo 5, no versículo 1. Eu comi, eu bebi, é o meu quarto, na minha noite de núpcia, a minha alegria com o meu vinho, com a minha mulher. Tá? E essas ilustrações demonstram a incompatibilidade entre o velho Israel, que ficou paralisado pela justiça própria. Israel ficou paralisado pela justiça própria, entendeu? Sobrecarregado de vãs regulamentações, regulamentações que nem eles conseguiam dar conta. E Jesus, ele desvendou isso aí, ele denunciou, ele disse, vocês botam um peso terrível sobre o povo, mas vocês não levantam com a pontinha do dedo. É uma hipocrisia isso aí que vocês estão fazendo. Então, regulamentos tremendos, né? Diz que são 613 mandamentos. 365 para os dias do ano e 248 para os ossos do corpo. Nós não temos 248 ossos do corpo, mas eles contavam os ossos do nariz, essa cartilagem do nariz, como osso. Então, procure um pouco mais de informação aí, você vai achar alguma coisa sobre esse assunto na internet, né? E aí, o que é que acontece? Como eles ficaram paralisados, uma justiça própria, que se entendia como a cereja do bolo. Os justos, os limpos, os puros, os santarrões. É isso mesmo que estava acontecendo com eles. Sobrecarregado de vãs regulamentos, que era uma coisa assim terrível, tremendo, um peso terrível sobre o povo, sobre a sua própria nação. Por isso que Jesus fala, vinde a mim, que eu sou manso e humilde, meu fardo é leve, eu sou manso, é suave. Isso não é esse peso todo que esse povo está botando como jugo sobre a vossa cabeça, né? O novo Israel, ele agora se apresenta como humilhado, uma consciência
de que pecou e que volta agora com fé para Deus e para Jesus pedindo perdão dos pecados. É diferente. Não é sacrificando um animal, não é levando a flor de farinha, não é subindo nem descendo nem de um lado e do outro, mas é uma humilhação própria. A pessoa assim, então, eu pequei, eu falhei, eu não deveria ter feito isso, eu me arrependo, Senhor, e me perdoa no nome e no sangue de Jesus. Entendeu? Na busca de Jesus, o Messias, o Salvador, o resgatador, para obter perdão. Então, a velha vestimenta não aguentaria a novidade de roupa. O vinho novo do perdão messiânico de Jesus, ele não ia ser conservado plenamente nos rudimentos ou nos remendados odres do legalismo judaico. A novidade de pregação do Evangelho, aquilo que a gente estudou durante todo o capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, é a doutrina de Jesus. Essa doutrina de Jesus não dá para remendar na roupagem velha do Israel, do seu tempo, com aquele legalismo todo, com aquela condição toda. O vinho novo de Jesus, esses odres vão se romper, vão se rasgar, não vai ficar, não tem lugar para isso. A misericórdia de Deus em Cristo Jesus excede tudo isso que eles foram capazes de fazer com o formalismo. Essa novidade que Jesus está trazendo. Então, esses dois outros versículos que a gente leu aqui, do remendo da roupa e do odre para guardar o vinho novo, e falando de vasilha velha, é apresentando, olha, a minha doutrina não cabe com isso aí. A gente não pode esquecer que Jesus, em Mateus 5,17, diz, eu não vim mudar nem a lei, nem os profetas. E baseado na lei e nos profetas, ele vem trazer uma nova forma de vivenciar a fé e a experiência com Deus. Certo? Ele não aboliu a lei de Deus, os 10 mandamentos do Senhor, em hipótese alguma, ao contrário, ele cumpriu. Ele não chegou para os profetas e tudo aquilo que foi escrito e falou, isso aqui não serve para nada, peço para... Não, ele só vai agora mostrar como é que essas coisas têm que ser feitas. E quando Jesus apresenta, quando a gente tem contato com coisas mais antigas do Antigo Testamento, a gente vê que esses profetas e tantos outros, até o livro de Eclesiástico, já está apresentando, apontando para o que Jesus iria trazer de novidade, como ele ia trazer a novidade dele. A novidade dele era o sangue dele. Certo? A novidade que Jesus traz é o seu sangue. Por isso que em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, esse é o sangue do Novo Testamento. O Novo Testamento não é abandonar a lei de Deus e esquecer-se do que Deus ensinou, como a gente tem que fazer. Tá? O Novo Testamento é uma novidade em Cristo Jesus de vida e de prática, baseada em tudo aquilo que está escrito, em toda a lei, em todos os profetas. É muito importante conhecermos isso, para que a gente também não venha apresentar Jesus como um revolucionário que agora vai fazer uma mudança, abandonar a lei de Deus, a verdade de Deus, em hipótese alguma. Ele está mostrando como é de fato que se vive o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. Amém.